Congressistas, petistas, sindicatos e entidades lembraram hoje o aniversário de 2 anos da soltura de Lula da cadeia. O petista foi preso no âmbito da Operação Lava Jato depois de ser condenado em segunda instância em 2 processos, um com confirmação do Superior Tribunal de Justiça. No total, Lula ficou 580 dias preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, sede da extinta Força-Tarefa da Lava Jato. Ele se apresentou à sede da PF em 7 de abril de 2018 e foi liberado em 8 de novembro de 2019. A petista Érica Cocai postou nas redes sociais: "A verdade venceu e a esperança vencerá o governo do ódio e da morte. Hashtag 2 anos Lula livre." O Instituto Lula escreveu: "O tempo deu razão a Lula e a verdade venceu. Lula não apenas provou sua inocência, como sua defesa conseguiu comprovar a suspeição de Moro. O partido da Lava Jato sempre teve interesses políticos e que não passam pela verdade nem pela justiça." Zé Maria. Pois é, olha, Vitor, eu disse aqui, né, de que aquela condenação de Sérgio Moro e depois a possibilidade de candidatura dele e do Dr. Deltan Dallagnol mostra exatamente um reforço desse argumento ridículo do Partido dos Trabalhadores de que se trata de perseguição política. Não foi. Houve um trabalho sério. Lava Jato foi um processo, um dos melhores do país, colocou na cadeia grandes empresários que se julgavam acima das leis, acima do Congresso Nacional, compravam parlamentares, deputados e senadores como quem vai na feira e compra laranja, né? E definia valores, cada um tinha um valor e os empresários eram os senhores absolutos da política. Diziam até que eles é que eram permanentes e os governantes é que passavam pelos palácios, né? Então, a Lava Jato colocou isso tudo perante a Justiça. Houve julgamento na vara lá da Federal e depois em segunda instância e em terceira instância porque alguns processos passaram, inclusive, pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E veio essa manobra que pegou lá um detalhe jurídico, né? E não julgou o ex-presidente Lula, julgou o processo, né? E usou isso para descondenar o ex-presidente, não é absolver. Ele não foi absolvido, não foi absolvido, né? E essa prisão do ex-presidente Lula, ela teria que ser exemplar, exatamente para mostrar que pessoas que se aproveitam da fragilidade dos outros, ou seja, eleita e com poder, usa o poder de uma maneira torta, eles deveriam mesmo pagar por isso. Então, é um desserviço ao futuro do país e é um desserviço ao combate à corrupção no país. Não é para comemorar, e sim para se envergonhar. Ana. Bom, também os petistas celebram aí 2 anos de Lula fora da cadeia e ontem, 7 de novembro, completam-se aí 2 anos que a proposta de emenda à Constituição da PEC da prisão da segunda instância está engavetada, né? O projeto, que também ganhou uma comissão especial na Câmara dos Deputados, ficou parada devido à pandemia e mesmo reinstalada em abril deste ano, a proposta ainda não andou. Ou seja, a pandemia, como a celeridade, ela é tão seletiva, não apenas no STF, né, com tantos inquéritos engavetados aí, principalmente do paladino aí da democracia e das boas virtudes para a velha imprensa, segundo o nosso querido Fiuza, o consórcio, né, Renan Calheiros, mas também a Câmara e o Senado mostram aí celeridade apenas naquilo que interessa às casas, né? Muito pouco está andando em relação às reformas, ao que nós precisamos para que o nosso caminho aí do progresso ele seja pavimentado de uma maneira sólida. E a PEC da prisão da segunda instância é uma pauta importante para a nação brasileira. No entanto, agora então, né, caminho aí de 2022 com tantos nomes interessantes aí nas cédulas, no cenário de eleição e reeleição, aí as máscaras vão cair de vez, né? Porque os engavetamentos, muita coisa engavetada, e infelizmente essa PEC tão importante também, completando 2 anos aí dentro da gaveta na Câmara. Fiuza. É a história do maior casuísmo do sistema judiciário brasileiro, né?
casuísmo é quando você toma uma decisão fora dos padrões por conta de uma circunstância que você está mirando. Então, o casuísmo foi o Supremo Tribunal Federal, como acabou de mencionar o Augusto Nunes, tomou uma decisão cerca de 3 anos depois da sua própria decisão, no sentido contrário. Ele havia decidido que era possível a prisão após condenação em segunda instância. Lembro bem do voto do ministro Gilmar Mendes, falando que no mundo inteiro havia essa tendência, citou grandes sistemas democráticos que tratavam assim a questão, justamente para evitar que aqueles que têm os ricos, que têm os advogados, que impetram diversos recursos, etc., que isso se transformasse na famosa impunidade velada, né? Então, essa decisão o STF cassou dele mesmo, cerca de 3 anos depois, e o único grande acontecimento nesse período foi a prisão do Lula. Então, foi uma decisão que beneficiou o Lula, um casuísmo, né? E, a partir daí, ele foi solto. E aí a gente deve lembrar o seguinte, esta corte que tomou essa decisão, em boa parte, foi nomeada pelo próprio Lula, ou indicada, né, pelo próprio Lula, pela sua sucessora, Dilma Rousseff. Não é isso? Então, nós aí já estamos no perigoso e cinzento território das promiscuidades. E onde há possibilidade de promiscuidade, o país precisa abrir os olhos e colocar a investigação para funcionar. Esse é o meu maior ressentimento com os heróis da Operação Lava Jato, né? Quer dizer, a gente partiu, então, para ver uma sucessão de decisões no judiciário brasileiro, nas altas cortes do judiciário brasileiro, beneficiando um político criminoso, condenado, e que, sim, o Ministério Público, a Polícia Federal, deveriam investigar a autonomia, a independência dessas esferas judiciárias a tomar essas decisões, porque elas estavam e têm beneficiado, depois aquele cavalo de pau inominável, né, aquela decisão vergonhosa, trazida, relatada ali pelo ministro Luiz Edson Fachin e depois sancionada pelo plenário, que foi retirar, né, usando um pretexto de competência, de foro, retirar a validade do julgamento e da condenação desse criminoso. Isso é um escândalo, não é menos do que isso. E eu faço, quer dizer, quem for cínico vai atuar cinicamente, quem for promíscuo vai atuar de forma promíscua. Mas eu estou sempre olhando para os bons. Então eu pergunto, onde estão os bons, os virtuosos homens da lei, vendo essa possível promiscuidade e deixando aí principalmente o Poder Judiciário ir desfazendo, apagando as pegadas da cascata de crimes do Luiz Inácio da Silva aos olhos de todo mundo. Eu sinto falta da ação dos homens da lei e ainda está em tempo para investigarem os propósitos, né? Os propósitos desses que estão, evidentemente, apagando pegadas de crime, né? Isso não é coisa diferente, todos eles leram o processo completo, todos eles sabem a promiscuidade do Luiz Inácio da Silva com os diretores da Petrobras nomeados para roubar, confessaram isso, e a promiscuidade triangular com grandes empreiteiros que também confessaram isso, o dinheiro foi devolvido. Quem vai ficar falando de cadê as provas é só essa militância barata, ou então os cínicos da elite, que estão querendo o Lula de volta como marionete. Mas os bons precisam averiguar o que está acontecendo.